Olá, eu sou o Thiago Otuki, economista do Clube FI. Estamos em mais uma edição do Clube FI Real Estate Reports. Então, essa é a sexta edição. Então, a gente vai apresentar aqui os dados do mercado imobiliário, do quarto trimestre de 2021. Então, claro, se você gostar aqui desse vídeo, dessa análise, deixe seu like, também faça seu comentário e também não deixe de fazer a sua inscrição aqui no nosso canal do YouTube. Então, esse programa, lembrando que ele é trimestral, então a gente apresenta aí os principais dados e atualizações aí do mercado imobiliário brasileiro, como, por exemplo, a evolução da vacância, do estoque esperado, tanto do segmento de lajes comerciais, segmento corporativo, como também do segmento de galpões logísticos. E na parte final, a gente também sempre traz aí as principais novidades do FI Data Professional, que é o plano que dá acesso ao sistema que a gente desenvolveu em parceria com a Sila. Tá? Então, nesse programa, a gente sempre conta com a presença do Giancarlo Nicastro, que é o CEO da Sila, e também do Rodrigo Cardoso de Castro, que é sócio fundador do Clube FI. Tudo certo aí, Jean? Oi, Tuque, muito obrigado por mais um evento desse aqui, uma gravação maravilhosa. Tudo ótimo, graças a Deus, e temos bastante novidade aí para compartilhar hoje. Então tá certo. Contigo, Rodrigo, tudo certo aí? Oi, Thiago, tudo bem? Tudo bem, Jean? Prazer estar aqui mais uma vez. Eu queria já pré-anunciar aqui que a gente, em breve, vai lançar a ferramenta mais importante do F-Data Professional, aqui para ser mais preciso, no dia 9 de fevereiro, a gente vai lançar uma ferramenta que você vai poder acompanhar todo o mercado imobiliário brasileiro. Daqui a pouquinho vou dar uma palhinha aí para vocês, mostrar um pouquinho da ferramenta durante 5 minutos, mas semana que vem a gente vai soltar um vídeo no dia do lançamento e a gente vai mostrar todas as funcionalidades dessa ferramenta. E quem quiser entrar na nossa lista de espera para ter acesso a um cupom exclusivo de desconto que a gente vai oferecer para todo mundo que entrar nessa lista, é só você ir lá no Clube FI, vai no menu Fundos Imobiliários, menu Imóveis, Dados do Mercado Imobiliário. Lá tem um formuláriozinho que você preenche o seu nome e telefone e você vai estar nessa lista de espera e a gente vai enviar um e-mail para todo mundo e vai dar um cupom exclusivo de desconto. Então tá certo. Então, como padrão aqui no nosso programa, o Jean sempre traz aí a apresentação aí com os dados, a apresentação que a Sila produz. Então vamos iniciar pelo mercado aí corporativo e depois a gente passa para o mercado logístico. Só um detalhezinho agora, o Giancarlo agora é CEO da Sila Global. A Sila agora pegou todas as empresas, juntou numa só, porque eles atuam no mercado do México, do Chile, da Colômbia, e agora virou uma coisa só, e o Giancarlo agora se tornou o CEO da Sila International. Não é isso, Jean? No final do dia é mais trabalho só, o resto não muda nada. Mas é isso mesmo, obrigado. A gente está com um novo posicionamento de marca, lançamos na semana passada. E, se Deus quiser, isso vai ajudar ainda mais a gente consolidar a nossa marca aí pela América Latina e fortalecer a nossa parceria com o Clube FI, que é a maior plataforma também. Se Deus quiser, eu vou trazer junto vocês para a América Latina também, hein? Se preparem. Maravilha, então. Já, então deve ter bastante novidade aí. Fechamos o trimestre, informações do trimestre 2021. Jean, a palavra é sua aí. Dá seus destaques aí. Bom, então vamos lá. A gente começa aqui por escritórios São Paulo, como a gente sempre tem feito, né? Então, não teve muita mudança em termos de entrega. Se a gente pegar o maior mercado, que é São Paulo, entregou classe A mais e A não entregou nada, né? Então, isso, normalmente, o último TRI para escritório não é um TRI que vem com muitas entregas, né? Então, nada mudou aqui nesse gráfico, ainda continua com São Paulo aí sendo o principal polo, né, de lajes corporativas, e vai demorar muito para mudar, né? Aqui, em relação às taxas de vacância, como a gente tem um programa curto, só passar aqui que a média do mercado, ela, como é ponderada, ela sempre acompanha mais próximo de São Paulo, apesar da gente ter as 7 praças aqui, todas mapeadas,
ainda a gente traz mais um trimestre o Rio de Janeiro sofrendo e levando a média para cima, né, com 37% de taxa de vacância. A gente vê no detalhe aqui mais um pouquinho. Mas, de fato, o mercado hoje, vamos dizer assim, está numa base de 25,58% de taxa de vacância no Brasil. O que não é tão ruim assim, mas também não é bom, né? Então, vamos dizer assim, não é uma métrica como o Rio, que está quase 40%, e não é que nem Brasília, que está 15%, que é um mundo ideal, que é uma taxa de equilíbrio, né? Mas é um gráfico aqui só para ilustrar essa parte. Depois a gente traz aqui a presença do setor financeiro, continua também, como a gente sempre fala todo trimestre, é muito difícil a gente ver uma mudança nesse gráfico de ocupações, porque também são muito discrepantes, né? Então, para alguém passar o mercado financeiro, eu diria que é praticamente impossível em termos de ocupação. Serviços de administrações públicas cada vez mais estão olhando para dentro dos seus custos e tentando trazer uma eficiência melhor, então a tendência é que esse setor continue enxugando cada vez mais, e aí os outros setores vão andando aí conforme mercado, mas nada muito próximo ao que é o setor financeiro ainda no nosso país, né? Entrando aqui em São Paulo, que é o principal mercado aqui de escritórios, então a gente está aqui chegando a 8,5 milhões de metros quadrados, com 20 regiões mapeadas e 853 edifícios, né? Antes a gente quebrava aqui em A mais e A, tinha mas para ser mais preciso e objetivo, a gente consolidou todo o mercado aqui, para a gente ter uma ideia de grandeza, qual o tamanho desse mercado que a gente está apresentando aqui e falando. Então, o que aconteceu aqui com o novo estoque? E aqui sim a gente mantém a mesma dinâmica, que é o A mais e A, né? Então, quando a gente olha aqui o estoque, ele ficou flat, porque não teve nenhuma entrega, como antecipei, de escritórios A mais e A em São Paulo, em região CBD. A maioria das entregas foram prédios classe B. O único prédio que estava previsto para ser entregue e ainda não foi entregue porque falta o Habite é o Faria Lima Plaza, que é ali da HSI, que é bem no Largo da Batata, para quem conhece São Paulo. Então, esse prédio era para ter saído o Habite no terceiro trimestre, era para ter vindo no quarto e acabou escorregando para o primeiro TRI de 2022. Então, a gente acabou aqui com um novo estoque zerado e uma entrega de 5,1. Taxa de vacância caiu. E aí, o que é importante aqui a gente falar da taxa de vacância, né? Teve uma pressão muito forte por uma empresa de brokeragem para esgotar o estoque de duas grandes torres imponentes em São Paulo, que é o Birman 32 e o Pátio Malzone. Então, essas duas torres, elas foram responsáveis praticamente pela absorção líquida toda que a gente teve aqui. Se não fossem essas absorções, a gente teria absorção líquida ainda negativa, né? Então, o mercado correu para fechar e trazer um número um pouco melhor aqui no quarto TRI e zerou as duas principais torres de escritórios lá de alto padrão em São Paulo, né? Birman 32, Shopee, Comgás, Boston Consult e PwC, que foram os responsáveis, e o Pátio Malzone foi o Google e o BTG. Então, o que acontece com esse movimento que foi feito? Saiu do preço pedido o inventário mais caro do mercado, porque a métrica que a gente traz de preço pedido é do estoque disponível. Então, se eu não tenho mais estoque no Pátio Malzone, se eu não tenho mais estoque no Birman 32, que eram prédios que, mesmo que seja ponderado, faziam a média ir para cima, naturalmente essa métrica cai. Então, é por isso que a gente vê aqui essa diminuição grande até, né? Quando a gente compara com outros mercados, a gente vê uma diferença de 5%, 2%. Aqui foi uma diferença um pouquinho maior por conta desse movimento que foi feito, tá? E eu não estou aqui criticando o movimento dos brokers em acelerar, eu acho que a gente tem que acelerar mesmo. Eu acho que vocês vão ver aqui imóveis de altíssimo padrão na Faria Lima estão escassos, ou você se posiciona agora, ou você não vai ter mesmo, apesar das taxas de vacância de mercado como está. A gente vê um movimento muito forte dessas empresas querendo se posicionar em locais premium, né? Nas regiões CBD, nas regiões de desejo. Então, foi isso que aconteceu, eles aproveitaram disso e acabou acontecendo esse movimento aqui nos escritórios.
Aqui foram os estoques que estavam entregues, né, lá em 2021. Então, a última entrega foi o Dynamic Faria Lima, que é um classe A com 5 mil metros, que foi o número que a gente viu lá. Teve também o River One, para relembrar, lá no segundo TRI. Tiveram as 3 torres do Parque da Cidade no ano passado, também no segundo TRI de 2021. Então, esses foram os 5 prédios entregues. O que vem para 2022? São esses que estão aqui em escuro, né? Então, a gente tem aqui previsto o Faria Lima Plaza, na Faria Lima, a gente tem o HBR em Pinheiros, que é um classe A também, tem o HY Pinheiros também, um classe A, temos o Parque, que é um classe A na Chucre Zaidan, temos o Ster Towers, que é lá da Exetec, são 2 torres também, 66 mil na Chucre. Depois a gente tem o SPM Towers lá na Santo Amaro, na região de Santo Amaro. E depois, pouquinha coisa lá para 2023, que são 3 prédios, né, praticamente. Então, a gente sabe que a partir de 23, a gente vai ter uma diminuição muito grande nas entregas, né? Então, o que é importante desse gráfico aqui que a gente está vendo? Então, entregou aqui 154 mil, 2022 praticamente igual, né? Só que qual que é a grande diferença aqui de 2022? O estoque que vai entregar agora na Faria Lima, ele vem 100% pré-locado. Então, ele tende a não machucar muito a taxa de vacância, porque quando você entra com estoque vago, a taxa de vacância pula para cima, né? Então, e ele é um prédio grande, né? Ele é um prédio de 40 mil metros quadrados. Então, o novo estoque que está pulverizado e diluído aí ao longo do ano, se tiver um pouquinho de ocupação, assim como vem o Faria Lima, pode ser positivo. Só que o que acontece, que a gente tem que ressaltar aqui, eles vão ser entregues, em regiões que estão muito ofertadas, Santo Amaro e Chucre Zaidan. Então, isso é um dos pontos de atenção para quem está entregando, não para o mercado, porque vocês vão reparar aqui num gráfico que a gente faz o comparativo das taxas de vacância, que as regiões consolidadas elas estão indo super bem, Faria Lima, JK. O que está sofrendo são as regiões mais afastadas e continuam sofrendo. Ainda vai ter uma entrega de novo estoque, e aí é preocupante para quem está posicionado nessa região, né, ou nessas regiões. Então, aqui a gente traz um consolidado no ano, e a gente continua vendo que a absorção líquida fechou o ano negativa. Pelo segundo ano consecutivo, a gente veio com uma consolidada de 2020 negativa, fechamos 2021, o ano inteiro também negativo. Taxa de vacância subindo, como a gente já vinha conversando e falando, e aqui o preço pedido com a queda que já foi explicado a razão, né, dessa queda que eu passei para vocês. Aqui, quando a gente quebra por trimestre, aqui no segundo TRI de 2021, a gente tinha dado aquele suspiro que a gente acreditou que a gente ia ter um ano que poderia encerrar a absorção líquida positiva, mas não foi o que aconteceu, porque veio o terceiro TRI com uma enxurrada de devoluções, trazendo muito para baixo, e aí o quarto TRI, por mais que tenha absorvido alguma coisa na positiva, ainda não foi suficiente para carregar o ano inteiro e reverter a curva. Então, a gente teve esse cenário aqui, que não teve um novo estoque entregue no último TRI, mas com essas absorções que eu já comentei com vocês. Então, aqui, esse gráfico é muito importante para quando você está analisando um fundo imobiliário, para quando você está querendo se posicionar, você precisa entender muito bem as regiões, o que está acontecendo, qual é o movimento. Então, a gente pega aqui, Faria Lima, esse gráfico cruza, lembrando vocês, taxa de vacância por preço pedido. Lembrando, mais uma vez, preço pedido é o que está disponível no mercado. Por isso, a Faria Lima caiu um pouco o preço pedido médio, porque as coisas que tinham mais valor já não existem mais, que é o Malzone, Birman 32, etc. Então, o que tem disponível na Faria Lima ainda é um pouco de inventário, menos de 10%, mas com um preço um pouquinho menor do que esses prédios, conforme eu comentei. Então, a gente pega JK, a gente pega Paulista, a gente pega Vila Olímpia, todas regiões que estão com uma taxa de vacância muito atrativa e muito boas. Só que lembra que eu mostrei que a gente tinha lá Santo Amaro, Chácara Santo Antônio, que vão receber novos estoques e estão com taxas de vacância acima de 40%. Então, é importante que a gente sempre bate aqui na média, mas é importante saber analisar também o micro, não só o macro, né? Então, eu continuo muito otimista com prédios bem localizados. E está aqui, os números estão aqui para não deixar eu mentir.
Então é importante a gente saber aonde está localizado, qual é o perfil do inquilino, se é um lugar que está muito ofertado, se vai receber novo estoque, porque aí você consegue, no mínimo, ter um cheiro aí do que pode acontecer num futuro tão próximo, né? Vou fazer uma pergunta, Jean. Claro, por favor. Eu voltar um slide. Uma das preocupações mais comuns do investidor, que não está acontecendo agora, que o investidor tem que saber esperar o longo prazo, é a questão do repasse da inflação, que está longe de acontecer, ainda mais nessas regiões aí que você mencionou, do Chácara de Santo Antônio, Marginal, Santa Amaro, etc. Então você vê ali o metro quadrado ali próximo de 40 a 60 reais, aproximadamente. Isso. E você tem uma inflação galopante, principalmente do GPM, né? Você pegar IPCA também, de 2020 até hoje. Então, quer dizer, você não está tendo repasse e ainda está tendo uma diminuição aí do valor de... Não digo nem o preço médio pedido, mas, de fato, o valor que está sendo fechado está sendo menor do que dos últimos anos, né? Exatamente. Inclusive, o próximo gráfico eu ia entrar, e aí eu vou, se você me permitir, eu vou mudar, porque a gente vai falar de preço. Então, o que eu iria comentar aqui, quando você olha preço pedido médio, você vê uma estabilidade, né? Porque qual que é a prática que voltou ao mercado? Período de carência e cash allowance. Então, você não mexe no preço pedido, você mantém o mercado com aquele nível de tabela alto, só que no final do dia as negociações estão entrando muito essa questão. Está tendo bônus para bom pagador, tem empresa que dá desconto para quem paga em dia. Então, o mercado está tendo práticas de um mercado que está em... Recessão é uma palavra muito forte, né? Um mercado que está machucado. Então, a forma que as empresas estão fazendo para atrair inquilinos, que é aquele jargão que todo mundo utiliza quando está no mercado machucado, que é o flight to quality, é isso. Você vai poder alugar bons empreendimentos bem localizados com uma condição especial. E é isso que essas empresas estão vendo e estão se posicionando. Por isso que teve essa, vamos dizer assim, essa tomada frenética por esses espaços, né, na Faria Lima. E outra coisa muito importante, por exemplo, a Shopee, ela é a sexta maior empresa de e-commerce do Brasil. Então, tem Magalu, tem Mercado Livre, ela é a sexta. Ela é grande, mas ela não tem essa representatividade. Só que qual o grande diferencial dela? Ela opera em dólar. Então, quando ela opera em dólar e ela vem fazendo uma posição Faria Lima, fica muito barato a Faria Lima hoje. Por mais que seja o mercado mais caro, ela dolarizada está muito barato. Então, não, se você pegar a Magalu, eles não estão posicionados em Faria Lima AAA ou a mais, como que você quer que seja. Então, a gente vê um movimento da Shopee em prédios de altíssimo padrão. Ela vai vir, está no Birman 32, ela vai lá para o Faria Lima Plaza. Ela está se posicionando por conta da vantagem de ter essa variação do câmbio. E algumas empresas estão fazendo isso. Por isso que essas regiões consolidadas e caras, elas acabam ficando atrativas nesse momento, pela taxa de câmbio e pelas condições que estão sendo ofertadas. Mas no final do dia é isso, a gente não está conseguindo ter um repasse real por conta disso. A inflação não está sendo repassada 100%, e isso é um ponto de alerta, sim. Dá para quase dizer que essas regiões são regiões dolarizadas, né, dentro do Brasil. Exatamente. É engraçado, a gente estava conversando antes de gravar aqui, de entrar ao vivo. Eu estou no México, né? E no México, eles aqui os condomínios logísticos, eles pagam em dólar. A moeda deles, você tem contas bancárias aqui que você tem as duas opções de moeda. Você paga uma taxa, então lá aqui é dolarizado mesmo. E quem paga? A gente está alugando um escritório aqui para nós. Eu posso optar no meu contrato de escritório também, pagar em dólar. Se eu pago em dólar, ele me dá mais desconto, porque é moeda forte, né? Então, isso a gente não tem no Brasil, nenhum contrato é dolarizado, mas a gente tem sim essa modalidade. Muita empresa internacional está se posicionando nos mercados, porque está ridícula, né, a conversão hoje. O Brasil está de graça para eles. E aí, aqui na parte de baixo, o que a gente vê é que a vacância sim oscilou. Então, não faz muito sentido você olhar que a taxa de vacância subindo em praticamente todas as regiões. E aqui é importante lembrar que o período que a gente está fazendo aqui é o período da pandemia. Aqui eu estou analisando pandemia. Então, eu estou analisando o preço, o que aconteceu com o preço na pandemia. Primeiro TRI de 20 é o amarelinho, e quarto TRI de 21
é o azulzinho, né, que foi o último trimestre. Então, você olha os preços praticamente estáveis e olha a taxa de vacância. Então, a explicação para quem não conhece do mercado é exatamente isso que a gente explicou agora, que as concessões que estão sendo dadas não estão sendo, não se reflete no preço pedido, né, que é a métrica que a gente monitora aqui. Então, essa é a realidade que a gente tem hoje aqui no mercado e o quanto a pandemia impactou muito. Se você olhar a Vila Olímpia, ela subiu 10%. Não vamos achar que foi pouca coisa, né? 10% no mercado grande. Pinheiros também sofreu pra caramba com a saída do Itaú. A Marginal sofreu pra caramba com a saída da Odebrecht, Novo Honor, né? No período de... Então, a gente está falando de um mercado que subiu muito sua taxa de vacância, sim. Não é um mercado que está super contente com os resultados, né? Aqui, aquele gráfico que a gente trouxe para vocês na última apresentação, que era uma novidade, e foi tão bem aceito pelo mercado que a gente está mantendo essa análise de mostrar aqui a distribuição das devoluções por região, né? Então, aquilo que eu comentei, a Marginal Pinheiros teve lá 69 mil, muito por conta da Odebrecht, Pinheiros por conta do Itaú. Então, ao todo, na pandemia, foram devolvidos 500 mil metros de escritório, praticamente 460 mil metros de escritório. E aí o perfil dessas devoluções são devoluções que estão entre, a maioria, né, entre 500 metros quadrados e 1.500 metros quadrados de laje ou de tamanho. Ou seja, o que a gente quer dizer com isso? Que as empresas que são pequenas e médias estão as mais suscetíveis a sofrer com as oscilações da economia. Então, continua o mesmo movimento, né? As empresas, ainda mais num ano eleitoral, no ano de Copa do Mundo, as empresas elas estão segurando ainda essa questão de custo fixo e são as que estão mais suscetíveis. Quando a gente compara com o setor financeiro, com BTG, com Shopee, com empresas tão dolarizadas ou bancos, eles não sofreram nada, pelo contrário, o BTG expandiu para caramba agora. Então, a gente vê que aqui, de fato, o que sofreu foi a grande massa, né, de empresas locais que sofrem muito por conta do que está acontecendo aí na economia. Aqui a variação também a gente faz por setor, né? E aí a gente teve uma variação no setor financeiro que ela ainda continua para baixo por conta do Itaú. Então, toda a movimentação que o BTG fez não foi suficiente para poder trazer o financeiro. Tecnologia da informação, que teve esse aumento de ocupação, é muito liderado pelo Google e Facebook. Dentro do nosso critério de setores, eles são tecnologia da informação. Então, por isso que teve esse aumento aqui. Coworking sempre expandindo nas crises, né? Porque acaba sendo uma grande solução pelo seu modelo de negócio, né? E a farmacêutica também deixa qualquer comentário por conta de todo o setor que a gente está falando, né? De tudo que está passando. Aqui a gente faz um comparativo, né? Se a gente tivesse alugado o escritório lá em 2012 a R$100 o metro quadrado, hoje eu deveria estar pagando R$221, que é exatamente o que você fala do repasse da inflação, né? Mas olha o quanto foi caindo. Então, de fato, hoje, claro que quanto menor aqui, por que abre essa boca de jacaré? Porque aqui eu tenho um acúmulo de inflação gigantesco, né? De 2012 para cá. 2021 é flat, é o D0, porque não tem inflação considerado na conta, né? Então, por isso que ele aumenta. Mas você vê ainda um spread muito alto, né? Você vê uma diferença muito alta da realidade pelo que se você tivesse fechado o contrato e corrigido a inflação normal. Que, lembrando, né, a dinâmica desse mercado, você fecha um contrato de 5 anos, você ajusta a inflação até o 3º ano, quando você senta na frente do proprietário e renegocia o contrato. Então, você pode renegociar para cima ou para baixo. O que não discute é a correção que você adotou nos 3 primeiros anos e depois você pode rediscutir as bases, se está enquadrado ou não. E por isso que a gente tem esse movimento aqui muito discrepante na indústria, né? Você tem, muitas vezes, as renegociações estão vindo nos piores momentos. Então, ou o proprietário reduz o preço ou perde o inquilino, né? Que é o que está acontecendo nesse momento novamente. E mais um comparativo aqui que eu trago para vocês terem uma ideia, o metro quadrado hoje em dólar está R$15, $15,23. No México, hoje, a média para esse mercado de A+, é $21 o metro quadrado.
Então, como o Brasil ainda está barato, mesmo por conta quando você dolariza, ainda as métricas estão muito abaixo de uma prática de mercado internacional, né? E é isso que isso fora, dentro, quando você compra no mercado secundário, você está pagando até menos do que $15, né? Porque a grande maioria dos fundos de escritório são negociados muito abaixo do valor patrimonial, dada essa vacância. Então tem muita inflação aí que vai ser passada, mas eu costumo dizer que isso às vezes demora para ela ocorrer para valer mesmo, às vezes pode demorar um ciclo imobiliário inteiro, né, Jean? Sim, com certeza. Com certeza. Essa questão sempre a gente está sempre repactuando, né, as coisas, então é muito complicado. Por um lado, é bom para o proprietário, para o inquilino, e para o proprietário nunca é, né? Porque sempre tem uma questão que é um ponto de fragilidade, porque a cada 3 anos você recebe uma ligação para... Mas é um bom momento para montar a posição, né? Muito. Para montar a posição de longo prazo. Não, os fundos estão muito descontados, assim, tá ridículo, assim, você comparar. Se você utilizar como regra, né, o valor patrimonial já está baixo, imagina as suas custos de reposição. Então, se você analisar por custo de reposição, então você vai querer vender o carro, a casa, a sogra e botar em fundo imobiliário, porque, de fato, é uma oportunidade. Ô, Jean, fazendo um resumo aqui dentro dos dados que já passou e dentro do ponto de vista do investidor, assim, que está olhando o mercado agora, mercado corporativo, então tem opções no mercado nessas regiões, então regiões que são claramente as mais resilientes, então seria Faria Lima, a Paulista e JK, né? E Itaim. E Itaim, né? Então, contando fundos imobiliários com desconto patrimonial ainda, seria uma grande oportunidade, que possivelmente também são assim, as regiões que a vacância ainda vai reduzir mais rápido e é onde o preço de locação também vai reagir aí mais rápido. Mais rápido, perfeito. E as mais desafiadoras, apesar de ser regiões nobres, a gente colocaria ali a Chuque Zaidan, Pinheiros e... Marginal Pinheiros, que... Marginal para nós é tudo que é do lado de lá, né, da ponte. Então, é uma região que tem muito desafio. Hoje, uma das regiões que, assim, eu vejo hoje como bastante desafiadora é a Chucre Zaidan, porque ela continua recebendo estoque atrás de estoque por conta da operação urbana, né? Tá tendo uma revisão, vão leiloar mais CEPACs ainda na região ali da Chucre Zaidan, então deve ter uma revisão e isso pode trazer ainda mais estoque. Não é que seja uma região ruim, pelo contrário, é um novo polo de mercado corporativo de São Paulo. Vai chegar a 1 milhão de metros quadrados a Chucre Zaidan, vai ser a maior. Mas com tanta oferta, acaba sendo muito mais desafiador para proprietário e para fundo ter uma recuperação em preço, né? Porque você sempre vai estar lutando com 30, 40, é uma guerra meio desleal, né? Então, demora muito para essas regiões reagirem, até porque a dinâmica ela é simples, o preço sobe quando cai a taxa de vacância, a gente vai ver isso em logística, que é muito claro que a gente vai mostrar aqui, né? Então, os escritórios não tiveram ainda essa dinâmica, a gente não vê ela com esse excesso de entregas num tão curto prazo assim de uma recuperação. Sim, então olhando para a previsão aí que você colocou também de, por exemplo, Chucre Zaidan, Santa Amaro ali, tipo, 2022, tipo, possivelmente vai continuar com esses... Vai continuar... Você vai olhar só para 2023 para frente, até olhando para esse ano ainda ruim em termos até de crescimento econômico, né? Exatamente. Não dá para a gente fechar os olhos e achar que vai ser tudo mil maravilhas. A gente sempre esgota as possibilidades nas regiões primárias, então vai pela Faria Lima, vai pela JK. Acabou o estoque nessa região, você começa a contaminar as regiões lindeiras, né? Então começa a busca. Claro que se você não está preocupado com a localização em estar num centro financeiro e pagar caro, acho que Zaidan é uma excelente região para oportunidades. Você tem os ativos mais novos sendo entregues, com muita tecnologia e com preço muito atrativo. Então, tem os dois lados, né, da moeda, mas de fato são regiões que arrisco a dizer que 2022 e 2023 é muito difícil a gente ver uma mudança significativa até a gente chegar a ver um ganho real de preço ali, por conta de tudo que a gente tem aí de números. Perfeito. Aqui, para finalizar, a gente teve essa queda aqui na questão do custo de ocupação, porque a métrica é o preço pedido. Então, o preço pedido, que era 190 e poucos na Faria Lima, pela ponderação, caiu para 170,
Naturalmente, a gente teve essa queda aqui, mas não se engane, o custo de condomínio está mais caro por conta da energia, está mais caro, isso é nítido, até pedir para incluir uma análise que os custos de condomínio estão subindo, então vou criar uma análise, depois a gente pode até montar aqui uma live para falar. Então, a única razão para a gente ver esse custo de ocupação caindo é por conta do preço médio pedido caindo, mas nada mais além do que isso aqui. Não é nenhuma recuperação. Então, as principais absorções, a gente já comentei aqui, Comgás, Boston Consult, Price e Shopee. Depois teve IHS Fiberco e teve aqui também Stellantis na Marginal Pinheiro. Essas foram as principais absorções. E as principais devoluções, Vivara, Heineken e Econ Energia. Aqui só alguns highlights, né? E aqui são as nossas projeções. Então, o que é importante a gente olhar aqui? Primeiro no gráfico de baixo, lembrando a nossa dinâmica aqui, novo estoque, a barrinha da esquerda, a barrinha do meio, absorção bruta, a barrinha da direita, absorção líquida, né? Essa azulzinha escura. Então, 2022, a gente vai ter um pouco mais de novo estoque previsto para entregar do que 2021. A gente imagina que vai ter uma absorção bruta um pouco maior, isso não significa que vai ser melhor, porque lembra que a absorção bruta é toda a movimentação de mercado, e aí a gente vai para uma absorção líquida próxima de 19, que é mais ou menos o que a gente está projetando aqui. Se isso se confirmar, a gente vai ter uma queda aqui na taxa de vacância para 24,69, nada muito substancial. E é importante falar, eu não tenho esse dado aqui, porque a gente vai botar num post, mas a gente acertou a taxa de vacância que chegaria o fim do ano. A gente criou uma metodologia de análise, né, de projeção, porque futurologia ninguém tem, né, ninguém sabe o que vai acontecer. Mas a gente criou uma métrica, um cálculo que a gente tem acertado, não tudo, né, mas a grande parte das projeções a gente tem acertado. Então é importante falar isso aqui. Então, a gente não acredita que vá sair muito disso aqui que a gente está projetando. Por que começa a cair a partir de 2023? Passou o estresse da eleição, passou a Copa do Mundo, começa um governo novo, pouco estoque chegando. Então, a tendência é que, dependendo do que vier aí na economia, essa taxa de vacância cai aí 5 pontos em um ano. Então, por isso que eu comentei com você, Tu, que eu não vejo 22 e 23 até metade com grandes mudanças nessas regiões que tem bastante vacância, mas a partir de 23, do terceiro e quarto tri, dependendo de como for a eleição, a gente tem aí uma grande chance de uma recuperação rápida. Mas aí é futuro político, é difícil da gente... O Brasil não é para amadores, né? Então nem para gente, quem acha que é profissional e não entende nada. Passando aqui rapidamente pelo Rio de Janeiro, né? Mais um trimestre, a Petrobras lasca o mercado carioca. Por quê? A Petrobras, a gente fechou aqui o trimestre com uma absorção líquida negativa. E quem foi o líder da absorção líquida negativa? Faculdades Petrobras. Ela devolveu 27 mil metros quadrados de escritórios, e aí ela fez com que a taxa de vacância fosse para baixo. Então, a Petrobras, o setor, né, como a gente sempre fala de óleo e gás, ele sempre tem uma grande importância e relevância. Então, qualquer movimento grande acontece isso. Então, o Rio de Janeiro não tem nada projetado de novo estoque, não teve nada, desde 2018 a gente não tem nada, e só a partir de 2023 se vier. Mas mesmo assim ainda não está sendo suficiente para segurar nem preço e nem taxa de vacância, por conta de ainda algumas empresas estarem fazendo movimentos aí de devolução. Então, o Rio de Janeiro é muito delicado, é um mercado, essa aqui, no histórico de 2017, foi a devolução da Petrobras também. Então, você vê que as duas devoluções foram a Petrobras que trouxeram aí para o mercado, no mesmo tempo que traz alegria quando aluga, traz tristeza quando devolve, né? E quando devolve é muita coisa. Então, o mercado do Rio também terminou aí com uma absorção líquida negativa por conta dessa devolução. E teve também a Tecnip, que ela alugou lá o Eco Sapucaí, só que a absorção entrou no terceiro tri, que foi quando fez a alocação, só que ela só devolveu no quarto tri. Então, ela entra agora como negativa. Então, isso tudo somado, que foram mais 14 mil, né, trouxe
questão aí de aumento da taxa de vacância. Então, o Rio de Janeiro é um mercado ainda muito difícil, tirando a Zona Sul, que é um mercado muito pequeno, que é o Leblon, a gente vê que a grande parte do mercado está acima dos 20% de taxa de vacância, né? Então, você pega a Cidade Nova, que foram onde aconteceram as 3 devoluções, que foi Sul América, Tecnip e as faculdades Petrobras, tudo na Cidade Nova. Então, olha a Cidade Nova batendo 60% de taxa de vacância. Então, é um mercado muito complicado, um mercado que está sofrendo bastante. Depois a gente tem também a mesma dinâmica que a gente já interpretou para vocês. Em São Paulo é a mesma no Rio, a questão de preço flat, com mais concessão, com mais desconto, e essa é a dinâmica, e também um aumento da taxa de vacância num todo, né? Cidade Nova sofrendo muito, como eu comentei, a Barra sofrendo um pouco, mas é um mercado grande também, então qualquer movimentação ali são empresas que têm grandes posições, e o centro, que é o principal mercado ali, que é o mais atrativo, a primeira opção de muita gente, também sofrendo um pouquinho, né? Aqui... Lembrando que esse dado, ele é pré-pandemia e pós-pandemia, ó, tá? O primeiro TRI de 2020. Interessante, né? Por exemplo, você vê o centro, que ele já estava numa situação Sim, que era difícil de piorar, aí veio uma pandemia que obriga as coisas serem fechadas e a vacância não subiu tanto, ou seja, realmente a situação do Rio de Janeiro, isso é o retrato de como o Rio de Janeiro já estava convidado antes do Covid chegar, né? É triste, eu dou risada com engraçada piada. Pois tem que rir para não chorar, exatamente. Não é, mas é isso mesmo, se a gente voltar aqui, lembra o gráfico, começou a choradeira, ela começou a ladeira abaixo na Petrobras, né? Começou pela Operação Lava Jato, que lavou todas as empresas de óleo e gás, etc., obra pública, e aí o Rio estava, de fato, desde 2017, num movimento muito ruim, aí veio o Covid para acelerar ainda mais, então foi perfeita a sua leitura aqui, é isso mesmo, a ideia desse gráfico é mostrar como a gente estava pré-pandemia e o que aconteceu na pandemia. Então não é que a gente estava numa situação confortável, né? A gente já estava machucado. Então a gente não pode falar que a culpa é só do Covid, né? Aqui, as devoluções. Então aqui, Cidade Nova, principalmente essa que eu comentei com vocês, essas 3, né, que vieram aqui, mas no total, ó, se a gente pegar do segundo TRI até agora, foram quase 300 mil, 260 mil metros. Lembrando que São Paulo, que é um mercado muito maior, devolveu só 500 mil. Só não, né? Quando a gente compara, o mercado de 3 milhões de metros quadrados, você devolver 260 mil para um mercado de 8 milhões e meio, devolver 500 mil, então a gente pode ver aqui como que está acontecendo. E diferente de São Paulo, notem que a maior... diferente não, na verdade, no Rio ainda cai um degrau, porque São Paulo é de 1.500 a 2.500 metros quadrados, mais ou menos. Aqui está entre 500 e 1.500 metros quadrados de laje, né? Então, é um pouquinho menor, os escritórios menores estão sofrendo muito também no Rio de Janeiro, né? Então, a grande massa de devolução foi nesse perfil aqui de empresa. Bom, vamos falar de logística, né? Que aqui o Rio de Janeiro não tem muito... Só mostrar aqui algumas absorções, Águas Rio, a Reserva e a Drogaria Venâncio, né? São pequenas absorções. Você olha aqui, 2 mil, 3 mil, 7 mil. E aqui as devoluções cavalares, né? Você pega aqui 12.500 Sul América, 27 mil Universidade Petrobras, 14 mil... Então, esse é o movimento que acontece no Rio. Movimentações gigantescas de devolução e pequenas absorções muito tímidas, né? Ocupações muito tímidas. Aí aqui é aquilo que eu comentei, né? São 2 empreendimentos que não estão em obra, mas continuam projetados para 2023. Então, acho que isso aqui vai escorregar. A nova sede do Bacen está lá um esqueleto, não está em obra agora, pode ser que retome, vamos ver o que acontece. E o Iconic aqui, Corporate, ainda fala que vai entregar, mas a gente acha que vai escorregar para 2024. É só isso num horizonte curto que a gente tem aí de novo estoque previsto no Rio de Janeiro. Todo mundo embarrigando o máximo que puder, né? Aqui, a gente vê uma leve queda na taxa de vacância em 2022, mas não muito positiva, né? Continua ainda acima de 25% até 2024, né? Então, não é um mercado aí que a gente
está muito tranquilo para analisar, vamos dizer assim. Quem for fazer investimento lá tem que olhar com muito cuidado, porque tem coisas boas acontecendo, tem, mas são muito pontuais, né? Então tem que tomar um cuidado muito grande aí em relação aos escritórios no Rio de Janeiro. Entrando agora aqui em logística, né? A gente atingiu aí os 20 milhões de metros quadrados. O que é importante a gente lembrar? Que a região sudeste, se vocês voltarem no nosso vídeo do trimestre passado, ela tinha uma presença de aproximadamente quase 80%, 78%, 79%, salvo engano. E ela está diminuindo. Por quê? Porque a gente está vendo o novo estoque sendo entregue em outras regiões do Brasil, o que é muito positivo. Então, a gente vê uma presença aqui do Sudeste, que também não vai acontecer. A gente não vai desbalancear e o Sudeste vai ficar menor, porque é impossível, né? Porque de 20 milhões a gente tem 76%. Mas a gente já vê uma redução pequena, tímida, mas a gente já vê a logística espalhando aí Brasil afora. Aqui é um gráfico que eu comentei isso no trimestre passado e vou comentar de novo, né? A composição do estoque versus o novo estoque entregue por mercado, né? Então, a gente olha aqui que os principais mercados são Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo e Pernambuco. Aí, quando a gente olha para esse gráfico aqui da direita, você olha que Rio de Janeiro está ficando para fora da questão de região que recebe novo estoque. Então, isso vai fazendo com que Pernambuco comece a trazer um protagonismo muito grande para o mercado de logística e Minas Gerais também. Então, a gente vê que o Rio está ficando para trás, até atrás do Paraná, muito por conta da segurança. Quando a gente olhar a taxa de vacância aqui, Brasil, Rio de Janeiro é o que tem a maior taxa de vacância ainda no mercado inteiro brasileiro. Então, o Rio de Janeiro sofre no escritório por falta de demanda e sofre na logística por conta de excesso por violência, né, por roubo de carga. Pra você ter uma ideia, a gente está tendo dificuldade de pegar nome de ocupante no Rio de Janeiro, porque eles estão com medo de abrir para não chamar atenção de bandidos, etc. Ah, tal empresa está alocada em tal lugar, então é um risco para a segurança, né? Então o Rio está sofrendo ainda bastante. A gente acreditava que queria ter uma melhora com aquela questão do Witzel, que entrou, aquele último governador, vai melhorar a segurança, foi preso também, enfim. Então, isso é muito ruim para a indústria e para o mercado do Rio, isso é muito negativo, né? Olhando aqui em região Sudeste, região Sul e região Nordeste de logística, região Sul e região Sudeste subiram as taxas de vacância, pouca coisa, mas o que é importante lembrar? Que a gente teve um excesso de entrega no último TRI, a gente entregou quase 1 milhão de metros quadrados só no último trimestre do ano. E a gente vinha com uma métrica que 77% do que estava sendo entregue no ano de 2021 estava pré-locado. Chegou o quarto TRI, essa métrica caiu para 50%, ou seja, 50% entrou vago. Quando entra vago, mexe na taxa de vacância. Não é um aumento significativo, mas é um aumento. Se esse movimento continuar, se essas entregas que estão por vir em 2022 vierem vazias, aí a taxa de vacância vai subir. Por isso que a gente sempre fala da questão do novo estoque, né? Continua aqui com preço subindo, não é nenhum número que a gente tenha que se preocupar, vamos dizer assim, taxa de vacância, o mercado está esfriando. Não, mas é algo que a gente tem que analisar trimestre a trimestre para a questão do comportamento aí dessa indústria. A gente vê aqui... Uma dúvida aqui em relação a esse dado, né? Então, a gente está até conversando antes aqui da gravação, que o mercado logístico está aquecido, mas quando tem uma super oferta dessa aí, enfim, é difícil segurar a vacância. Mas, de qualquer forma, você que tem contato com esses players, que são os desenvolvedores dos galpões, eles normalmente a tomada de decisão deles já é com base assim, eu já tenho uma perspectiva de já estar alocado, né, quer dizer, pré-alocado, como você falou? Então, como é que é a dinâmica desse mercado, Tuque? É muito interessante isso. A gente está agora no primeiro TRI, né, e a gente já está em campo fazendo pesquisa. A gente tem previsto para esse ano entregar no Brasil 3.600.000 metros quadrados. Só que o que a gente sabe que acontece ao longo do ano, historicamente? Entrega-se 60% do que está sendo falado no primeiro TRI. Por quê? O proprietário, os incorporadores, os desenvolvedores, eles estão na pescaria. Então, eles jogam a isca para o mercado e falam, olha, eu vou entregar isso esse ano.
Se alguém demonstrar que tem interesse, ele continua com o seu plano ou então ele posterga. Então, no ano de 2021, a gente tinha projetado 3 milhões e não sei quanto, foram entregues 2 milhões e 170 no Brasil. Esse ano está sendo a mesma coisa, estamos projetando mais, né? 3 milhões e 660, a gente acredita que vai entregar 60% disso. Então, essa é a dinâmica do mercado de logística, porque como o ciclo de construção é rápido, eu lanço hoje o meu portfólio e falo, olha, novo estoque entregue previsto para quarto TRI de 2022. Se ninguém falar nada, eu não preciso começar a obra no primeiro TRI para entregar, eu posso começar lá no meio do segundo ou até no finalzinho do segundo, dependendo da quantidade de dinheiro e disponibilidade. E aí você vê por que tem essa alteração. Então, isso é bom porque, no final do dia, se entregar esses 3 milhões e 600, aí o mercado vai descontrolar todo, porque vai perder todo o equilíbrio, e é ruim porque a gente fica meio, para quem trabalha com dados e análise, você fica meio perdido. Então, a gente sempre crava por histórico que é 60% disso. E entregando 60%, a gente vê daqui a pouco como que vai se comportar a taxa de vacância nas nossas projeções, porque a gente considerou dentro da nossa análise esse cálculo do que de fato é entregue versus do que é projetado, né? Perfeito. Aqui, taxa de preço pedido, né? Lembrando vocês que a média está em 20,53, mas a gente tem regiões, por exemplo, em São Paulo, Guarulhos, que está R$ 27. Então, tem regiões que estão tendo um ganho muito grande em relação a preço, só que como a gente traz aqui uma média, e aqui eu estou falando de Brasil, por isso que a gente fica aqui com uma média de 20,53, porque a gente tem regiões como o Vale do Paraíba, que tem 60% de taxa de vacância em São Paulo, a gente tem o Rio de Janeiro, que tem uma taxa de vacância alta. Então, onde tem disponibilidade e são regiões mais afastadas, acabam trazendo a média para baixo. Lembrando que São Paulo tem um peso aqui de 77% nessa análise. Os setores também não mudam muito, né, daquilo que a gente sempre viu, logística, varejo e e-commerce, são os predominantes. Então, entrando aqui em São Paulo, a gente atingiu aqui 205 edifícios ou naves de galpões logísticos, 13 regiões, e ultrapassamos aí os 11 milhões de metros quadrados de galpões prontos. Aquilo que eu comentei com vocês, teve quase 1 milhão de metros quadrados entregues só no último trimestre. E desse 1 milhão, só 50% veio pré-locado. Então, o que aconteceu foi a taxa de vacância sair de 9,7 para 13. E aí a gente tem também um aumento aqui no preço pedido, porque o que está vindo para o mercado está um pouco mais caro, porque eles sabem que as regiões mais consolidadas estão praticamente impossíveis de locação. Então, eles se aproveitam disso e acabam subindo o preço. Então, lembrando que aqui é preço pedido, né? A absorção bruta foi muito boa, quase 500 mil metros, e a líquida também quase 400 mil metros. Então, é um mercado que todo mundo só quer falar. Cajamar continua sendo um mercado que continua tendo muita entrega, vocês vão ver aqui na projeção de novo estoque. Então, Cajamar continua e vai continuar liderando a logística por muito tempo em São Paulo, na região sudeste e no Brasil. Aqui a gente traz a curva histórica, né? Então, preço pedido, taxa de vacância. Então, a gente chegou aqui a um preço pedido quase rompendo a barreira dos 20. Então, posso e arrisco a dizer que no próximo TRI a gente deve romper. E a taxa de vacância, ela não aparece aqui, a subidinha que deu no quarto TRI, porque se a gente pegar pelo consolidado do ano, a gente está na baixa histórica, né? 13%. Se a gente for quebrar por trimestre, a gente estava 9% e subiu para 13%, mas no consolidado o ano fechou com 13%. Então, essa métrica aqui é a baixa histórica, a menor taxa de vacância histórica no estado na região, no estado de São Paulo, desculpa. Aqui, em relação ao custo de ocupação, por que tem essa subida? Por conta do aumento do preço pedido, né? Então, as empresas estão pedindo mais caro, estão buscando uma recuperação no preço e pelo custo também da energia, que subiu bastante também, principalmente para esse segmento, né? Então, por isso a gente tem esse aumento. Aqui a gente vê as regiões, que são as regiões, que aqui só lembrando vocês, que são essas regiões aqui, elas estão próximas, não veio a legenda aqui, não sei por que não está aparecendo, que são as regiões
no raio de 0 a 30, né? Então, olha aqui a taxa de vacância na região de 0 a 30, tudo 10% e quase zerando já, né? São poucas coisas que tem disponíveis e picotadas, você não tem uma grande nave para essas regiões. Então, naturalmente, ela já vai forçando uma absorção para as regiões de 30 a 60, e aí, acima de 60, a gente tem o Vale do Paraíba com destaque negativo e Piracicaba, que sempre foram regiões que sempre foram muito desafiadoras, né? Nenhuma novidade aqui do que a gente está vendo no mercado. Aqui, a gente tem as principais locações que tiveram no ano, então aqui a gente está consolidando as locações no ano. Então, o Mercado Livre foi o grande ocupante do ano, quase 400 mil metros quadrados, Magalu 160 e a Mobile 70 mil metros quadrados. Aqui a gente vê todos os mercados variando positivamente e um mercado sofrendo. Por que esse mercado aqui eletrônico está sofrendo? Por conta de gargalo de produto. Muita gente sabe que no mercado está faltando insumo para muita coisa. Quando você fala em eletrônicos, componentes eletrônicos, chip de carro, está um desabastecimento mundial. Então, essa empresa, esse setor está tendo uma movimentação negativa, porque não vai ficar segurando custo fixo enquanto não tiver claro uma recuperação no abastecimento, uma recomposição nessa cadeia, né? Então, por isso que a gente tem aqui uma tímida devolução nesse segmento, mas nada que seja preocupante, mas vale ressaltar que de fato, o resquício aí do Covid, se Deus quiser, volta a produção de tudo aí e volta a recuperar. Aqui a gente fez também a absorção, né, de quanto foi absorvido desde que começou a pandemia. A gente absorveu 3 milhões de metros quadrados no mercado de 8 milhões e meio. É muita coisa. O mercado se empolgou e veio com tudo, né? E o perfil das absorções, tudo, a grande maioria acima de 5 mil metros quadrados. Então, foram as grandes empresas fazendo aí a festa nesse mercado. Aqui a gente tem a composição aqui de novo estoque que vai ser entregue. Então, num raio de 0 a 30 quilômetros, 2022, tem quase 900 mil metros quadrados projetados para ser entregue. Desses 900 mil, a gente tem aqui em Cajamar 50%, um pouco mais de 50%. Então, a gente vê, se somar os 2 anos, né, a gente vê que Cajamar ainda continua sendo e vai continuar sendo a região de muito desejo por algum tempo. E aí depois a gente vê o ABC, que vai ter entregue lá a fábrica da Ford, que está sendo retrofitada, que é a grande entrega aqui. São Paulo e Guarulhos, com algumas entregas também pontuais, que são mercados que estão praticamente com taxa zero de vacância, taxas muito baixas, né? E aí depois é que começa a grande luta entre 30 e 60 quilômetros e acima de 60. Quando a gente olha 400 mil metros acima de 60, sabendo que acima de 60 você tem uma taxa de vacância consideravelmente alta, é um sinal de preocupação. Então, essa parte do gráfico é uma parte que muda muito o projetado para o, de fato, concluído no ano, né? Porque esses aqui estão mais na pescaria de inquilino do que esses que estão entregando aqui num raio de 0 a 60. Então, aqui é onde a gente vê bastante variação. Então, apesar do setor estar indo de vento em polpa, não vai ser fácil você ter aumento aí dos aluguéis, né, nos próximos anos. Em algumas regiões não vai ser fácil, então é importante não generalizar essa leitura que muita gente generaliza, né? Então a gente vê que de fato só as regiões mais desejadas que você vai ter esse ganho real, o resto vai sofrer, porque vai ter muita entrega e não vai conseguir, porque você está aqui, imagina que você tem 10 mil metros aqui, alugados, aí entra 10 mil vazio, aí eu estou cobrando aqui 22 pelos reajustes, vem esse aqui com 18, paga a minha mudança, por que eu vou ficar aqui? E aí essa é a guerra de preço que começa quando entrega muita coisa não pré-locada, né? Então, por isso que a gente sempre faz esse alerta, porque isso é o que faz segurar o preço do mercado. Não é a live que a gente faz e fala, olha, porque as pessoas acham que o que a gente fala é o que acontece, né? Assim, por exemplo, o Jean está levando o mercado para baixo. Não, é oferta e demanda, né? É economia isso, não sou eu que estou dizendo, é só que a gente traz os números, né? Interpreta.
Então é muito preocupante em algumas regiões sim pegar preço. Então não dá para a gente querer comparar Guarulhos, que está pegando 27, com Jundiaí, com Campinas. Esquece, não vai ter. Então isso é importante a gente frisar. Aqui as principais absorções, então, Mercado Livre, das 3 principais, está em 2, né? No Cislog, em São Paulo, e aqui no GLP Guarulhos, então fazendo um posicionamento, e Magalu também em Guarulhos, e-commerce, né? E aqui é uma observação que eu faço minha, tá? É uma leitura Giancarlo. Eu acho que as discussões desse ano estão cada vez mais fortes em relação a last mile, porque o Mercado Livre já fez uma posição de quase 400 mil metros no último ano de novas locações. Estou falando só em São Paulo, né? Não estou comparando o Brasil. Então, não faz sentido, na minha cabeça, essas empresas que já se posicionaram em grandes naves continuarem brigando por grandes naves, porque hoje elas têm que olhar para onde é o gargalo deles, que é a última milha de entrega. Então, e isso não estão aqui nessas métricas. Então, você entregar que seja 2 milhões de metros quadrados de galpões logísticos em São Paulo, só que os grandes tomadores estão olhando para um movimento diferente, que é o last mile, e não está nesse cálculo, é um sinal que a gente deve ficar um pouco preocupado, porque você não faz a última milha de Cajamar, como a gente já falou. Então, por isso que eu acho que o aquecimento nessa indústria vai ser muito forte nos empreendimentos dentro da cidade de São Paulo, principalmente, que é onde está sendo o tubo de ensaio do last mile no Brasil. Então, esse é um ponto que eu tenho de preocupação em relação ao novo estoque que vem entregue. Porque o e-commerce tem limite, por mais que ele continue em franca expansão, tudo tem um limite, né? Um ano ainda de eleição, etc. Então, o que me preocupa é que talvez a gente está entregando muito mais coisa do que não é necessário no dia de hoje. O que é necessário no dia de hoje tem poucos players trabalhando, que é montar uma rede de logística dentro da cidade de São Paulo. E aí é que eu acho que a gente vai ter surpresas aí ao longo do ano. Isso é uma opinião minha, tá? Aqui a gente só para finalizar aqui, que tu que já quer desligar aqui, passamos 50 minutos, mas as projeções aqui a gente tem um leve aumento por conta do novo estoque projetado. Você vê aqui que o novo estoque está acima, vai ser o recorde se entregar aí, aqui é só São Paulo, né? A gente tem 3 milhões e 600 Brasil, São Paulo mais de 1 milhão e 200, quase 1,5 milhão de metros quadrados. Então, se isso tudo se confirmar dentro da métrica que a gente está utilizando para cálculo, a taxa de vacância ela sobe aqui para 15%, aí ela deve começar a cair com a diminuição nas entregas, tá? Nada que seja mas é algo que vai segurar preço sim na indústria. Bom, perfeito. Então, agora, na última parte aqui, já estamos realmente com mais de 50 minutos aí de vídeo. Não, mas a culpa foi minha também, que eu fiz 2 perguntas aí, então... Não, imagina. Então... A gente poderia, a informação, a quantidade de informação, a riqueza de informação que ele traz aqui, a interpretação das informações, eu teria mais 50 perguntas para fazer, só que infelizmente o tempo é limitado, senão a gente ficaria aqui mais umas 10 horas pelo menos para falar sobre cada slide desse aí, que é uma verdadeira aula, sempre. Imagina, obrigado. Imagina. E agora a novidade aí da Data Professional. Vou dar um gostinho aí para vocês, vou compartilhar minha tela agora aqui, do que nós iremos lançar aí no dia 9, na quarta-feira, a ferramenta mais aguardada do plano F-Data Professional. Então, a ferramenta mais aguardada seria a ferramenta de dados do mercado imobiliário brasileiro. Essas informações aqui vêm 100% do banco de dados incrível aí que a Sila mantém do mercado imobiliário brasileiro, não só brasileiro, como também de outros países, mas aqui a gente mostra só Brasil. Então, essa ferramenta vai permitir que você, primeiramente, configure um período e você vai adicionando ao gráfico as informações que você quiser. Então, vou dar um exemplo rápido aqui. Eu vou pegar, por exemplo, o mercado de São Paulo. Aí eu escolho aqui o tipo de imóvel, vou botar aqui escritório. Aí a região da Sila eu vou deixar todos. E a classe do ativo, então, por exemplo, aqui A mais e A.
e eu aperto aqui o botão de adicionar ao gráfico, escolho a cor, e ele vai gerar aqui o gráfico com o estoque, inclusive o estoque futuro. No caso aqui eu deixei aqui configurado o período para 31 de janeiro desse ano, então não vai aparecer o estoque futuro dos outros trimestres. E aqui eu consigo ver a informação tanto do estoque quanto também do histórico da vacância de cada um desses trimestres, desse período selecionado. E se eu quiser comparar aqui, então, por exemplo, olha, eu quero essas mesmas informações, só que eu quero o mercado, por exemplo, do Rio de Janeiro. Então, coloco aqui, vou escolher a cor vermelha, por exemplo, e aí ele adiciona ao gráfico, né? Então, é importante frisar que esse gráfico é totalmente dinâmico, então se eu quiser tirar os estoques aqui, a informação de estoque, deixar só, por exemplo, a vacância, eu consigo. E também, se eu quiser colocar aqui informação aqui de um fundo imobiliário, a informação de vacância, por exemplo, eu consigo, a KGRE, aí vou colocar, por exemplo, verde, adiciono aqui o gráfico também. E se eu quiser colocar também a informação de vacância de algum imóvel específico, por exemplo, o Brazilian Financial Center, vou colocar aqui azul, e entra aqui, e aí você pode fazer a comparação como você quiser. Então, essa ferramenta aqui está em fase de teste, vamos lançar na semana que vem, quando finalizarmos todos os testes, e você que quiser ter um cupom exclusivo de desconto para fazer a assinatura do serviço que vai englobar essa ferramenta aqui, você vai aqui no menu Fundos Imobiliários, Imóveis, dados do mercado imobiliário, e vai ter esse formuláriozinho aqui, que você vai colocar o seu nome, e-mail e telefone, e a gente vai fornecer um cupom de desconto exclusivo para todo mundo. E você que não conhece ainda o F-Data Professional, você clica aqui em planos de assinatura, desce o scroll e vem aqui em F-Data Professional. Temos uma página exclusiva do F-Data Professional, onde você vai poder ver tudo que a gente oferece nessa ferramenta. E esse é o plano mais completo do Clube FI, com as informações que a gente tem dos imóveis que compõem os fundos imobiliários, informações de primeira linha fornecida aí pela equipe da Sila. Então é isso aí, gente. Se me permite, Rodrigo, não é só do Clube FI, é da indústria como um todo, né? É a maior e melhor plataforma, não porque é sua, eu estou na sua frente, mas é a plataforma de desejo de muita gente, né? Exatamente. Então, assim, a gente está com o nível de informação que a gente traz aqui é espetacular, né? E lembrando, né, que quando você digita aqui, a partir do momento que a gente lançou esse produto, você procura aqui, você pode procurar também não só os fundos imobiliários, como também os imóveis que pertencem aos fundos imobiliários, né? Lembrando que a página do Brazilian Financial Center era aberta para todos, como forma de demonstração das ferramentas, tá? Então, gente, é isso. Fico ansioso aí para a semana que vem. Vamos ter um outro vídeo e vejo vocês lá. Então tá certo, Rodrigo. Obrigado aí pela tua participação. E Jean também, obrigado novamente, né, pela excelente apresentação, essa mais nova edição aí do nosso programa, que é novamente um programa trimestral. Imagina, é sempre um prazer e uma honra estar aqui com vocês. Então tá certo. Então para vocês um grande abraço, para a nossa audiência também um grande abraço e até o próximo programa. Não deixa de se inscrever no nosso canal. Com a apresentação dessa, ser obrigado a se inscrever no nosso canal e deixar o seu like aí. Obrigado. Valeu.